convido vocês para que possamos escutar um trecho do Evangelho. Vai ser um trecho da carta de Pedro, a segunda carta de Pedro, que é uma parte que nos chama a atenção. O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida piedosa, por meio do conhecimento daquele que nos chamou para participar da sua própria glória e bondade. Desse modo, Ele nos tem dado os dons grandes e preciosos que prometeu. Ele fez isso para que, por meio desses dons, nós escapássemos das paixões destruidoras que existem no mundo e participássemos da sua natureza divina. Por isso mesmo, faça o possível para juntar a bondade com a fé que vocês têm. Com a bondade, juntem o conhecimento, e com o conhecimento o domínio próprio. Com o domínio próprio, juntem a perseverança, e com a perseverança a piedade. Com a piedade juntem a amizade entre irmãos, e com a amizade entre irmãos juntem o amor. Pois são essas as qualidades que vocês precisam ter. Se vocês tiverem tudo isso, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quem não tem essas coisas é como um cego, ou como alguém que enxerga pouco, e se esqueceu que seus pecados passados já foram perdoados. Portanto, meus irmãos, procurem ficar cada vez mais certos de que Deus os chamou e escolheu. Se fizerem isso, jamais cairão. Assim receberão todo o direito de entrar no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Do projeto de Deus Pai Todo-Poderoso, quando fez a criação das oportunidades da reencarnação das pessoas, dos espíritos, aqui na Terra. E quando fazemos essa análise, a gente se pergunta, qual o objetivo de se construir um planeta, se colocar pessoas, colocar espíritos aqui na Terra para evoluir? Qual o objetivo da espiritualidade de nos fazer passar pelo processo da reencarnação, de viver na Terra, depois voltar para os planos espirituais como espírito, reencarnar novamente, depois desencarnar e retornar outras vezes, e assim diversas vezes passamos por esse processo? Qual o objetivo da espiritualidade de colocar tantos espíritos dentro de corpos? Qual o projeto de Deus Pai Todo-Poderoso de nos fazer viver na Terra, sendo que Ele já poderia transformar tudo dentro do seu gosto, dentro da sua vontade? E assim, analisando, a gente tem a resposta da espiritualidade, que nos fala que Deus Pai Todo-Poderoso criou sim a Terra, e criou os corpos físicos para que os espíritos assim reencarnassem na forma natural, como se tem o conhecimento, onde o espírito é colocado dentro de um feto e aí ele nasce em nova personalidade terrena. E nessa personalidade terrena ele se forma dentro da cultura terrena, com os assuntos terrenos, e desencarna levando na sua consciência tudo que ele aprendeu e tudo que ele pode somar a sua eternidade espiritual. Mas tem sim objetivos quando se traz um espírito para a Terra. O espírito, quando ele vem reencarnar, ele vem com um projeto de que eu vou descer para a Terra para ter um corpo. E dentro desse corpo eu vou ter uma personalidade terrena. E essa personalidade, eu vou ter domínio sobre ela. Eu vou ser uma pessoa boa, uma pessoa de bondade, de caridade, de boa convivência. Eu vou prezar por tais virtudes. E assim o espírito, ele reencarna cheio de projetos. Mas ele nasce em uma família, ele nasce em um corpo, e ali ele começa a formar a sua consciência terrena, a sua personalidade terrena, dentro dos assuntos e dos interesses que ele está envolvido em seu meio. E aí ele cresce formando uma nova consciência diferente daquilo que ele havia projetado. E você analisa então que o espírito, quando ele vem reencarnar, e a espiritualidade maior, que estão nos planos de luz, ele vê um espírito que tem um corpo. Nós aqui na Terra já olhamos diferente, somos um corpo que tem um espírito.
E assim, daí você, nessa primeira análise, você vê dois pontos de vista diferentes. O espírito que tem um corpo e um corpo que tem um espírito. O espírito, ele pensa que terá domínio sobre a mente física, a mente do corpo. E o corpo não se preocupa com o seu espírito, achando que é um assunto que se resolve depois e que tudo vai dar certo no final. Ele não compreende a necessidade que tem o espírito, porque o espírito, para ele, é de menor importância dentro do seu corpo. E assim você analisa e é o pensamento geral. Se pergunta, quem preocupa com o próprio espírito? E você vê que as pessoas não têm tanta preocupação. Às vezes a preocupação é mais com a necessidade de uma vivência mais segura, mais protegida na terra, do que propriamente uma vivência para a evolução do próprio espírito. Então o conceito que se forma nesse espírito que renasce é de que ele tem que viver na terra protegido, sem sofrimento e sem dor. Não desponta na mente física dele que ele tem que trabalhar para que seu espírito evolua, para que seu espírito seja um espírito livre e para que ele não tenha que sofrer no mundo espiritual quando ele encerrar sua passagem física. Não há essa preocupação, não há esse conceito, não há essa cultura formada na terra. E por que se faz então dessa forma? A cultura, é a liberdade que cada mente tem para processar as próprias informações que desejar. Porque você é dono da sua mente. Na sua mente processa a informação que você desejar que ela seja processada. Na sua mente se movimenta e se dá ordens ao seu corpo e seu corpo sente aquilo que você permitir que ele sinta. Então os seus gostos, os seus interesses são de sua inteira responsabilidade. E você então não dá ao seu espírito uma oportunidade de crescimento. Por quê? Porque o seu interesse são as coisas terrenas, é o bem-estar terreno, é a comodidade terrena, é a segurança de uma vida terrena. Então você analisa e vê que existe dois pontos de vista. Existem duas visões, duas formas de vida diferentes, uma forma de vida espiritual e uma forma de vida humana, podemos assim colocar. E aí veja bem, a forma de vida humana impõe então uma prisão do próprio espírito, porque seu espírito ele deseja estar na luz, deseja aprender as coisas do mundo espiritual, ele deseja se ascender e se libertar das suas dívidas espirituais, se libertar das suas imperfeições espirituais, se tornar um espírito melhor, para quando ele voltar para a sua morada espiritual, ele voltar melhor do que quando ele veio. Mas quando chega aqui na terra, então, a mente humana tem outro pensamento, outro desejo, outro projeto. E é isso que acontece com as pessoas na terra. Formam-se projetos humanos ao invés de formar projetos espirituais. E os projetos humanos sufocam o espírito dentro do corpo e esse não tem o direito de fazer escolhas. Porque o corpo agindo, mesmo entendendo que o espírito comanda o seu corpo, mas é a sua mente lógica, a sua mente física que determina. O que sua mente física determina para você? E assim as multidões são comandadas pelas sensações que o corpo impõe. O corpo quer alegria, o corpo quer comodidade, o corpo quer bem-estar, o corpo quer prazeres carnais. E tudo isso é dado ao corpo. Porque o espírito não precisa daquilo que o corpo se satisfaz. Ele precisa de outro alimento que o corpo não quer ter. Ele precisa de um tempo que o corpo não quer dar. O espírito precisa de um tempo para a sua concentração espiritual e sua ligação com os mundos espirituais superiores. E o corpo não quer dar ao espírito esse tempo. Quando vem na mente da lembrança, vamos buscar um tempo para a espiritualidade, aí aparecem os afazeres, as falsas ocupações. Mas eu não posso, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo outro. Mas quem está determinando isso? É o seu corpo físico, é a sua mente física.
e sua mente espiritual não teve poder de decisão. O espírito dentro do corpo, ele passa toda a sua reencarnação e sem poder de ação. Mas você pergunta, mas não é o mesmo ser? Sim, é o mesmo ser, porém com duas consciências, uma consciência espiritual e uma consciência física. A consciência física ligada às sensações do mundo físico, a consciência espiritual ligada aos assuntos espirituais. Só que o corpo é comandado pela mente, pela consciência física. E assim se passam as encarnações. E o espírito, quando ele desencarna, ele vai voltar para um lugar pior do que aquele de quando ele partiu para a reencarnação. E assim se passa também o tempo, e o espírito se torna ainda mais impregnado do que quando ele estava, quando ele veio. E aí a reencarnação se tornou um problema para ele, uma contaminação, um fato que não deveria ter ocorrido, porque se perdeu pela cultura terrena. E assim, nós temos que analisar bem qual é o nosso objetivo. Nós seguimos o objetivo de Deus Pai Todo-Poderoso para nós ou seguimos o objetivo da terra para nós? São diferentes. Mas Deus não é dono da terra? Deus é dono da terra, só que a terra formou a sua própria cultura, independente da vontade de Deus. Deus não colocou essas coisas que você está vendo na terra. Deus não mandou ninguém fazer guerra, fazer armas, viver nas promiscuidades, nas corrupções, nos roubos. Deus não mandou fazer isso. Isso é cultura inferior. Isso é criação de mentes inferiores. Deus ensinou bondade, caridade, elevação, moral, dignidade. Então, qual cultura você vive? A que ordem você obedece? Então vejam, e assim se passa a humanidade, e se passa o povo, e se passa o tempo, e as coisas vão acontecendo. E você fala, mas eu estou bem, eu me sinto bem. Você sente bem com a consciência terrena ou com a consciência espiritual? Você se sente bem com a consciência terrena, porque você não consegue sentir a consciência espiritual para perceber que seu espírito, ele anseia por luz, por conhecimentos e informações dos planos espirituais, para saber como é que vai ser quando ele voltar, para receber uma energia de luz, para ele se fluidificar e se tornar um espírito mais forte, para saber que ele está se desimpregnando de miasmas de vidas passadas, que está impregnado em seu corpo espiritual, que está sendo apagado da sua consciência espiritual registros que ele veio entregar para a terra que estavam com ele. E assim, você não dá ao seu espírito essa oportunidade. Meus irmãos, eu falo isso para que tenhamos essa preocupação com o nosso ser espiritual e a compreensão de que o corpo é para nós um instrumento. O corpo é para nós um veículo para que possamos estar no processo de reencarnação. Terminou a utilidade do nosso corpo, o nosso espírito volta para a realidade a qual ele pertence, que é a eternidade da vida espiritual. E que a gente tem que ter consciência das nossas escolhas, consciência da nossa vontade e consciência principalmente das prioridades. As prioridades que nós colocamos para nós. O que é importante? A ordem de importância das coisas. E não se apegar. Veja bem, você se contamina por sentimentos bobos, por sentimentos de disputas entre pessoas. Um espírito pega uma mancha kármica por sentimentos inferiores bobos de convivência, por sentimentos de inveja, de ciúme, por sentimentos de disputas, por sentimento de orgulho. Então, coisas que não podem acontecer. Apegações pelo egoísmo por coisas que não te pertencem, porque as coisas da terra pertencem ao povo da terra, aquele que é terreno. Mas aquele que é de Deus, o espírito que é de Deus, o ser que é de Deus, ele não tem que se apegar com aquilo que vai ficar aqui na terra para os que são da terra.
Ele tem que se apegar com aquilo que é do Espírito. Então busque a sabedoria do seu ser, que é aquilo que está no seu espírito. E é o despertar da sabedoria. Você procurar compreender o que é importante para você e seguir o caminho dessa importância. Mas a pessoa está me chamando ali, ela precisa de mim. Para quê? Qual o assunto que é mais importante? O seu assunto ou o assunto dela? E aí você vê que a prioridade para você é aquilo que na sua individualidade, no seu íntimo, você já escolheu. Meu irmão, é importante fazer essas escolhas e essas classificações. É importante você saber o caminho que você anda, o nível das escolhas que você faz e as decisões que você toma. Não use o seu corpo como instrumento para a sua queda. É difícil corrigir erros. Eu falo para vocês, é fácil errar, é fácil contaminar. O caminho da perdição é largo, de fato. Mas é difícil você desimpregnar da energia que você se contaminou pelo erro que cometeu. Então temos que evitar. Então eu falo para vocês, o cuidado que se tem que ter com o ego e com o orgulho. O cuidado que se tem que ter, porque eles é que é fácil de conduzir a pessoa ao erro. E o conceito que temos que ter, que é o nosso conceito individual. Humildade, simplicidade. Temos que cultivar isso dentro de nós. Calar, submissão, às vezes, para que você não erre. Às vezes uma pessoa que você vê que não tem maior autoridade, não tem conhecimento, ela se impõe a você. Mas na sua sabedoria você está lá como humilde, se submete àquela situação para depois contornar e corrigir de forma sábia. E assim você não se contamina. Não se disputa quem tem maior egoísmo e quem tem maior orgulho. Essa disputa nós não podemos participar. Sabedoria sem humildade não existe. Não existe nenhum sábio que não seja cheio de humildade. Porque orgulho e sabedoria não andam na mesma estrada. Egoísmo e sabedoria não andam na mesma estrada. O que anda junto mesmo é humildade, é bondade, é caridade, é o saber escutar, o saber falar. E esse parte eu falo para vocês, porque às vezes você insiste em querer falar para o outro o que você pensa, mas o que você pensa só é importante para você. Às vezes o seu pensamento não precisa ser colocado para o outro, se ele não vai viver a situação que você vive. Você quer passar para o outro o gosto que você tem. Mas por que isso? Porque você quer impor. Você se deixa levar pela oportunidade de se impor sobre o outro. Não precisa disso. Ofereça, faça a sua oferenda, ofereça a sua bondade, ofereça a sua sabedoria, ofereça a sua humildade, ofereça a sua educação ao outro. Se ele a receber, maravilhoso. Se ele não receber, ele vai pelo menos lembrar daquilo que você ofertou. E um dia ele pode lembrar que deveria ter recebido de vocês, de fato, aquilo que você ofertou em energias de bondade, de educação e de trato. Meu irmão, cuidado com as palavras. Palavras desnecessárias. Palavras para combater o outro. Mas ele falou, eu tenho que dar uma resposta. Mas por que você o está combatendo? Porque ao invés de combater aquele que às vezes te coloca uma palavra, por que você não o ensina? A pessoa foi agressiva com você de determinada forma, sim, concordo com você, mas só que essa informação não é necessária para o que nós estamos pensando. Concordo com você, você tem direito, respeito a sua opinião, mas o necessário para nós é tal situação. Vamos pensar juntos, com sabedoria. Então, palavras bem colocadas que desarmam o outro, sem o combate. Porque um fala,
determinada coisa, o outro combate também com a negatividade, cria-se uma disputa. Essa disputa inflama o ego, inflama o orgulho. A consequência de disputas de palavras, você não pode medir, mas ela entra para dentro do seu ser e para o ser do outro, e inflama lá dentro sentimentos que não podem existir. Inflama lá ego, orgulho, vaidade. Então você não pode deixar que isso alimente você e que você faça o outro também se alimentar dessa negatividade pelas suas palavras. Então a sabedoria de saber viver com virtudes em todo o tempo é muito fácil. É não querer entrar na batalha das armas inferiores que o ser humano carrega dentro de si. É usar as armas da sabedoria. Palavra de sabedoria, de humildade, derruba qualquer barreira, qualquer muro que a personalidade humana possa criar. Então eu falo para vocês o seguinte, e assim, é por essas virtudes que seu espírito vai ter oportunidade de crescer. E a natureza humana, carregada de sentimentos humanos, que são de ordem mais negativa que positiva, não vai conseguir aprisionar o seu espírito. E o mais importante, você vai conseguir colocar na sua cultura individual as boas virtudes, o trato bom com as pessoas, a humildade, a educação, passa a ser parte da sua cultura. E como hábito, você passa a desarmar o outro. Se você é uma pessoa de boas virtudes, o outro não consegue falar mal de você. Se falar mal, o seu exemplo, que você sempre distribuiu, vai desmenti-lo. A sua sabedoria, a sua humildade, a sua simplicidade, vai desmentir aquele que quer falar de você. A sua honestidade, a sua dignidade, a sua moral, vai desmentir aquele outro que pensar diferente de você. E assim o seu espírito cresce pelas suas virtudes de encarnado. Ele não vai ser prisioneiro de si próprio, de você próprio. Porque você, cheio de virtudes, deu elementos para que seu espírito cresça dentro de você. O espírito sábio, aí ele ganha força, e a força dele impõe sobre você e você se torna ainda mais sábio, ainda mais educado no trato, ainda mais de melhor convivência e ainda mais cheio de virtudes. Então isso é que forma um espírito. Esse é o objetivo. E você consegue então conciliar a vinda do seu espírito para a terra com a sua boa convivência, com a sua personalidade terrena, dando a ele a vitória que ele desejava buscar. E ele retorna melhor do que quando ele veio, porque ele consegue devolver para a terra aquilo que em vidas passadas ele se contaminou, ele se impregnou, e voltar mais leve, mais puro. E ele vai alcançando a pureza para que ele possa seguir os degraus da evolução que o espírito precisa nas dimensões universais. É assim a caminhada de um espírito, é assim a busca de um ser. Não procure desculpas nas atitudes dos outros. Ah, mas ele errou comigo, ele fala comigo, ela fala assim, ela é desse jeito. Meu irmão, a sua mente é sua, exclusivamente do seu governo. O seu sentimento é você que controla. Você não pode condicionar a sua felicidade, o seu equilíbrio, à atitude dos outros. Você pode conviver entre pessoas desarmonizadas e mantendo harmonizado, porque a sua harmonia você busca dentro de você mesmo e se mantém no ponto de equilíbrio e deixa a tempestade rodar ao seu arredor, sem se envolver nela, sem fazer parte dela. É o seu equilíbrio, porque o equilíbrio, ele é individual, ele se torna coletivo quando todos se tornam desequilibrados. Mas se todos estão desequilibrados, você mantém seu ponto de equilíbrio, a tempestade não te alcança, passa ao seu arredor, mas não te alcança. Isso é saber viver, isso é saber construir o espírito grandioso que você tem dentro de você como um ser maravilhoso de luz. É dar a você então a oportunidade de evoluir em espírito e em personalidade humana. Isso é que precisamos fazer.
Então, graças a Deus. Que Deus Pai Todo-Poderoso nos ilumine para que possamos colher para nós mesmos, nas palavras ditas, aquilo que precisamos para a nossa própria construção. Graças a Deus. Agradeço a vocês por terem me escutado. E convido a todos para que possamos nos colocar de pé. E gostaria que vocês fechassem os olhos e que vocês falassem para a espiritualidade. Nós não vamos fazer nenhuma oração repetida. Para quê? Para que a mente lógica não prenda o seu espírito aqui na terra. Fala para a espiritualidade maior que está aqui no templo. E diga aos mentores, àqueles que nos assistem, aos mensageiros de Deus, aos grandes governadores universais que comandam os povos aqui na terra. E vamos falar para Deus Pai Todo-Poderoso que nós somos um espírito que viemos reencarnar, estamos passando por mais uma reencarnação, e que nós agradecemos muito a Ele por ter nos dado essa reencarnação, porque se não fosse importante para o nosso espírito, daqui nós não estaríamos, não seria necessário. E que a grande sabedoria de Deus não faz coisas que são desnecessárias, e que estando então encarnado, precisamos da compreensão em nós mesmos, e precisamos de força para tomar as melhores decisões, fazermos as melhores escolhas, e que as nossas escolhas sejam sempre voltadas para o nosso crescimento espiritual, para a nossa moral, para a nossa dignidade, para o nosso respeito. Que nós saibamos evoluir dentro de nós as melhores virtudes a cada tempo. Sermos a melhor companhia a cada tempo. Termos a melhor convivência a cada tempo. Falarmos sempre palavras harmoniosas, palavras que constroem, palavras que fazem bem aos outros e a nós mesmos. Que nós possamos ser classificados como espíritos bons, espíritos evoluídos, e que assim possamos cada vez mais seguir sempre na direção do bem, sempre na direção da luz, e que tenhamos tempo para nós mesmos, para conversar com Deus, sabedoria para fazer esse tempo, e que não sejamos escravos de assuntos terrenos que são apenas passageiros, e que ao final da nossa reencarnação possamos retornar melhor do que quando partimos para essa vida terrena. Graças a Deus.